Bom dia a todos, né? Bom, agora a gente vai ter mais uma palestra, né, que compõe o curso de verão da Matemática Aplicada da UFAM. Tá, o palestrante agora é o professor Roberto Antônio Cordeiro Prata, ele que é professor associado da UFAM, né? Tem doutorado pela UFRJ e trabalha com matemática aplicada, mais especificamente biomatemática. A palestra de hoje, em especial, é sobre um projeto de pesquisa que nós estamos trabalhando juntos já, que chama-se Solução Interativa Fuzzy para modelo de crescimento de organismos procariontes. Esse trabalho, ele tem como motivação dois outros trabalhos que falam sobre interatividade fuzzy, que ele também vai dar uma pincelada agora, né? E vai mostrar que esse assunto é um assunto muito novo, muito atual, né? Tem pouco tempo, e nós estamos utilizando essa teoria também para desenvolver esse projeto de pesquisa que ele vai falar um pouquinho hoje. Tá? Então, eu vou passar a palavra para o professor Roberto Prata, eu sei que ele tem um tempo bem contado, né? Porque ele vai precisar, assim que terminar a palestra, ele precisa sair, né, do hotel que ele está. Então, vou passar agora a palavra para ele e ele vai falar um pouquinho sobre esses trabalhos nessa área que nós estamos fazendo. Roberto. Bom dia, eu sou o professor Roberto Prata, do Departamento de Matemática, e essa palestra que o Dimas me convidou é mais uma palestra de divulgação do nosso projeto de pesquisa que eu estou trabalhando junto com a professora Silvia, tá? Eu vou começar a apresentar a motivação. A motivação eu vou falar sobre dois artigos que foram publicados, um que foi publicado no ano 2019 e um que foi recentemente aceito numa revista, tá? A publicação do trabalho, para que depois a gente possa fazer alguns comentários do nosso projeto de pesquisa, tá? Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo compartilhar a minha tela, para que vocês possam ver o primeiro artigo o primeiro artigo para motivação, este aqui. Gostaria de saber se vocês estão vendo a tela. Sim, estamos vendo. Dá para ver. Peço desculpas Estamos porque vendo. agora, voltando ao que a professora Silva falou, é porque eu fui meio que desalojado e tive que vir correndo para um hotel, então eu estou indo para um outro lugar daqui no máximo uma hora. Aí, de antemão, já peço desculpas de vocês se acontecer alguma coisa com queda de internet, porque ontem, eu fazendo a prévia para a professora Silvia, a internet caiu bastante. Mas é isso. Esse trabalho de estudar interatividade com números fuzzy, eu aprendi isso com a volta do professor Valtemir, que é um professor do departamento, do doutorado dele. Nós começamos a estudar junto num projeto de pesquisa, e ele havia trabalhado com interatividade entre números fuzzy no doutorado dele. Aí ele começou a me passar algumas informações, começamos a estudar juntos, e daí surgiu o meu interesse para estudar esse tópico de interatividade entre números fuzzy. Após isso, eu fiz o pós-doc na Unicamp, no ano de 2016 e 2017, e lá surgiu mais ideias para se fazer trabalhos ligados à interatividade entre números fuzzy. Voltando, logo depois, em 2018, a professora Silva voltou do doutorado, e nós começamos a trabalhar com isso, utilizando modelos de biomatemática. Tá? Então, esse foi um artigozinho nosso publicado numa revista bem simples, muito mais de divulgação, mas muito interessante, que é a interatividade fuzzy no modelo de von Bertalanffy generalizado. Qual é a ideia? A ideia é utilizar a teoria de interatividade fuzzy para estudar a correlação entre parâmetros de uma equação diferencial. No caso do modelo de von Bertalanffy generalizado, nós estudamos a correlação entre o parâmetro de anabolismo e a condição inicial para a solução para o crescimento de peixes. Tá?
Então, aqui tem um pouco da teoria fuzzy que eu vou voltar quando eu for falar da apresentação, tá? Voltar a falar da apresentação. Então, aqui nós vamos direto para o modelo de von Bertalanffy generalizado. O modelo de von Bertalanffy generalizado, ele mede o crescimento do peixe, tá? Tem essa equação diferencial, tá? E a solução determinística dessa equação diferencial tem esse formato, tá? Com o parâmetro de anulometria e o parâmetro de catabolismo, certo? Aí, com essa solução, eu e a professora Silva, a gente pegou uns resultados encontrados no trabalho de mestrado, se não me engano, da Scapin e do professor Bassanese, que foi orientador da professora Silvia, e nós pegamos os valores para o crescimento do tambaqui e encontramos a solução, encontramos o gráfico da solução fuzzy de crescimento, determinístico de crescimento do peixe tambaqui, tá? Com os dados encontrados nesse artigo. Certo. Após feito isso, eu propus para a professora Silvia a gente estudar a interatividade entre o parâmetro, a professora Silvia, eu falei para ela, Silvia, nós vamos estudar a interatividade entre parâmetros fuzzy. Qual é a tua ideia? Ela disse, não, a gente pode tentar ver a relação do peso inicial do peixe com o parâmetro de anabolismo, certo? Aí surgiu a ideia de a gente fazer um pequeno trabalho ligado a isso, tá? Para ver o quanto eles são fuzzy interativos. Aí nós fizemos as nossas contas utilizando a teoria de interatividade, tá? E encontramos que a relação entre o parâmetro de anabolismo e a condição inicial essa correlação era dada por uma função de primeiro grau bem simples, tá? F de x igual a 2,1x mais 2,52. E daí a gente começou a fazer umas contas e encontramos a solução. Fizemos umas contas lá com os números fuzzy, considerando que o anabolismo e a condição inicial eram números incertos. Sendo números incertos, são números fuzzy. Aí a gente encontrou a solução do modelo de von Bertalanffy interativa para a correlação entre o anabolismo e o catabolismo. Depois de feito isso, nós já tínhamos observado que essa correlação, através de leituras em artigos, que essa correlação é feita pela uma função de primeiro grau. Aí, o que entra agora é o que nós estudamos anteriormente com os artigos do professor Feller e do professor Carson, da Universidade Finlandesa, que ele trata de interatividade e estuda o índice de interatividade entre números fuzzy. Quando esses parâmetros de anabolismo e a condição inicial são correlacionados por uma função de primeiro grau, a correlação é a correlação perfeita. Aí nós encontramos que essa correlação é a correlação perfeita, fizemos todas as contas e encontramos que o índice de interatividade entre esses parâmetros foi igual a 1. Beleza, então existe uma correlação muito forte, perfeita, entre o parâmetro de anabolismo e a condição inicial do peixe tambaqui. Aí eu vou passar para o próximo trabalho, que foi recente, na quinta-feira passada eu recebi a notícia que o trabalho foi aceito para publicação, tá? Já vai sair na revista Tema, no próximo, acho que provavelmente na próxima edição da revista. Eu tenho até aqui o e-mail de aprovação do trabalho. Esse trabalho tem muito a ver com o que eu fiz no pós-doutorado com o professor Laércio Carvalho, lá em Campinas. Parte de um princípio muito parecido com o anterior. Aqui foi estudada uma correlação entre o delay ou o retardo na aplicação de uma droga, ou seja, um inibidor de protease, e o decaimento da carga viral de pacientes com HIV positivo. Beleza. Como é que foi tratado esse artigo? A ideia era correlacionar as duas coisas e estudar a solução fuzzy interativa, para ver como é que era o comportamento e calcular os índices de interatividade para isso. Mais uma vez, fazendo um parênteses aqui, eu não vou entrar em detalhes nas contas, eu só quero mostrar e divulgar o nosso trabalho. Estou fazendo com a professora Silva, concomitantemente com o professor Laércio, lá da Unicamp. Tá? Ele mexe nos nossos artigos, corrige isso. Então, desse trabalho, que inicialmente foi feito, a gente falou algumas coisas sobre, um pouco sobre a teoria fuzzy, que eu vou reforçar um pouco mais
quando eu for partir para a apresentação em si, tá? Que eu preparei um PowerPoint para a apresentação, certo? Como é que nós somamos dois fuzzy, quando eles são, dois números fuzzy quando são interativos, tá? Quando existe uma interação. Que essa definição foi determinada por Carson e Fellen em 2004. Tá? E quem desenvolveu trabalhos em cima disso foi o professor Walter, que é o professor do departamento. Aí aqui a gente passou pela uma... Eu vou direto para a aplicação. Condições para definições para números fuzzy interativos, que eu vou reforçar também vou reforçar quando eu for passar por PowerPoint. Aí aqui, números fuzzy F interativos. Isso aqui, F interativo, números fuzzy que eu e Valtemir, nós definimos isso com F correlacionados. Essa definição já está comum, tá? Quando é que dois números são F correlacionados? E essa função tem que ser uma função monótona injetora, mas também eu vou, quando eu falar da apresentação, eu vou voltar para o PowerPoint, eu friso mais um pouco nessas definições. Dito isto, tá? Aí eu vou direto para isso aqui são algumas operações que eu também vou falar posteriormente. Ele fala que nós falamos também de números fuzzy hiperbolicamente correlacionados, que é um caso particular de um número F correlacionado, tá? Como é que a gente opera esses números. Aí sim, nesse artigo também a gente estava preocupado em calcular as medidas de tendência central e medidas de dispersão para números fuzzy interativos. Pegamos um modelo, esse modelo de decaimento da carga viral, tá? E o tempo, o retardo, ou seja, esse retardo é o tempo que a droga aplica-se a droga, é o tempo que a droga começa a fazer efeito. É o lance aí da vacina. A vacina, o tempo é muito fuzzy, porque começa a fazer efeito depois de 50, 30 dias depois da segunda dose, a vacina para Covid. Certo? Então, aplica-se o inibidor de protease para paciente com HIV positivo e depois de um certo tempo, qual é esse tempo para que ele comece a decair a quantidade de carga viral? Aí, para isso, nós consideramos esses dois parâmetros como sendo parâmetros incertos. Observe, a gente não sabe o tempo que vai começar a diminuir a carga viral, nem o quanto vai diminuir a carga viral do paciente. Beleza, aí partindo desse pressuposto, a gente começou a estudar o quanto essas duas variáveis, esses dois parâmetros, são correlacionados. Isso é um questionamento que nos dá a base para a gente trabalhar em cima dos seres procariontes e eucariontes, que eu e a Silvia nós estamos trabalhando. Certo. Isso aqui é um pouco da teoria do professor Feller, tá? Que essas contas a gente precisa entender como é que a gente soma dois números fuzzy, como é que a gente opera dois números fuzzy interativos para calcular isso. E utilizando, nós já sabíamos que essa correlação entre o decaimento da carga viral e o delay, ou seja, o tempo para que a droga comece a fazer efeito, eram correlacionados hiperbolicamente. Então, a gente ajustou nesse artigo para que a gente calculasse já o índice de interatividade, ou seja, o quanto era interativo, o quanto se correlacionavam, utilizando números fuzzy F correlacionados, mais números fuzzy hiperbolicamente correlacionados, que é um caso particular de números fuzzy F correlacionados. Beleza. Aí sim, a gente pegou o modelo, esse é um modelo de uma universidade americana, do professor Hess, que ele estudou com a aplicação do inibidor de protease, o decaimento da carga viral de pacientes com HIV positivo. Aí, logo depois, a professora já Felice introduziu o retardo, ou seja, o tempo para começar, essa droga começar a fazer efeito, tá? Por isso que nós consideramos esses dois parâmetros que eu falei para vocês inicialmente, que é o decaimento da carga viral e o decaimento da carga viral e o delay, tá? Ou o retardo. Beleza. Aí aplica-se o inibidor de protease, a solução do decaimento da carga viral tem esse formato, é uma equação muito grande, certo? Aí nós voltamos para o artigo do Hess, e nós conseguimos encontrar uma relação, olha só, o tal é o delay, e o U, ou Ni, é o decaimento da carga viral, tá? Que a gente colocou meio que confuso aqui, tá bom? Aí, olha só,
quando a gente, lendo o artigo, os pesquisadores lá, o Hens, que não é o trabalho que a gente fez, a gente pegou um trabalho e associou para a teoria fuzzy. Nós encontramos uma correlação entre esses dois parâmetros, entre U e tal. E observem que essa correlação, a gente dá para entender que isso é uma correlação hiperbólica, tá? Aí, novamente, consideramos o número fuzzy triangular como parâmetro incerto, aí encontramos uma solução interativa fuzzy para esse modelo, tá? Correlacionando as duas condições. Sim, aí tem as soluções interativas para graficamente. Eu estou só dando uma pincelada só para motivar, porque, em síntese, a apresentação do trabalho, o que a gente quer falar não é isso, o que a gente quer falar é sobre modelos procariontes, mas a ideia. Aí, logo depois, nós trabalhamos com o efeito da interatividade entre esses dois parâmetros, tá? Foi isso. Aí, encontramos alguns resultados bem interessantes, tá? Para o índice de interatividade entre esses dois parâmetros, o delay e o decarrimento da carga viral, a taxa de diminuição de carga viral do paciente com HIV positivo. Certo. Essa é a ideia do trabalho. Agora a gente vai partir para o trabalho em si, para apresentar. Essa é a motivação. Pegamos essa ideia e vamos trazer para o modelo procarionte. Como é que a gente vai fazer isso? Aí, vou partir para cá. Abrir um PowerPointzinho aqui, bem tranquilo, bem simples, sem muito... agora... Ver se eu vejo... beleza. Então, a gente parte agora para o trabalho. Solução interativa fuzzy para modelos de crescimento de organismos procariontes. Aí eu sou o professor do departamento de matemática, tá? O professor Roberto Prata. Beleza. Aí o sumário da apresentação é a motivação, conjuntos fuzzy, números fuzzy F correlacionados, números fuzzy interativos, solução interativa fuzzy para o modelo de crescimento de organismos procariontes. Certo. Beleza. Aí eu não vou entrar em detalhes, é só para que nós tivéssemos uma apresentação, tá? Definição de que vem a ser um conjunto fuzzy, seja um conjunto, o subconjunto fuzzy UDI é caracterizado através da função e tal, chamada função de pertinência do conjunto fuzzy. Certo. Rapidinho. Beleza. Aqui eu coloco 3 exemplos de números fuzzy, o número fuzzy trapezoidal, o número fuzzy triangular e o número fuzzy gaussiano. É só para dar ideia, para quem nunca viu a teoria fuzzy, de como é que pode ser um número fuzzy, tá? A gente considera o número fuzzy trapezoidal, triangular e gaussiano. Eu não vou entrar em detalhes na demonstração, porque não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é estudar os modelos e tentar estabelecer a interatividade entre eles, tá? Aí aqui a gente define o que vem a ser um alfa nível, e aqui o que é um número fuzzy. Tá, o alfa nível está aqui definido, e o número fuzzy para ser um número fuzzy tem que satisfazer as 3 condições. Todos os alfa níveis de A são não vazios, e esse alfa nível tem que estar entre 0 e 1. Todos os alfa níveis de A são intervalos fechados de R, e o suporte de A tem que ser limitado. Beleza. Aí eu fiz um mandrake aqui, porque eu estava sem o LaTeX, não trouxe óculos para viagem, morrendo de medo do Covid, tinha que visitar minhas filhas, aí acabei vindo para um hotel, uma loucura essa minha viagem. Mas está aqui, eu fiz um mandrake de trabalhos uma junção de trabalhos que foram feitos por 2 professores lá em São Paulo, o professor Vinícius e a professora Franciele, e aqui sim, a gente começa a definir um número fuzzy interativo. Por que isso? Porque já se conhecia antes dessa teoria, que foi descoberta, preparada em 2004 pelo professor Carson e pelo professor Feller, e o professor Valtemir trouxe, acho que em 2008, para o estudo no doutorado dele, junto com o professor Laércio, dessa nova forma de se tratar de números fuzzy. Então, essa nova forma de se tratar de números fuzzy é quando esses números fuzzy são interativos. Conhecia-se anteriormente, ou conhece já, que como é que a gente soma 2 números, como é que a gente opera 2 números fuzzy. Então, essa teoria de interatividade faz com que a gente consiga operar números fuzzy de uma outra forma, tá?
de uma forma bem interessante que a gente, tanto é que o professor Laércio logrou vários resultados aí. Então, define o que é uma descrição de possibilidade conjunta, inicialmente uma descrição de possibilidade, depois define-se uma descrição de possibilidade conjunta, depois a gente continua com a definição de distribuição de possibilidade conjunta, com essa observação que é bastante interessante. Não vou entrar em detalhes, pessoal, porque isso, se a gente quiser, a gente pode fazer até um mini curso para ir demonstrando, dando uma disciplina para demonstrar e falar sobre essas propriedades, tá? Aí vem para cá a interatividade entre números fuzzy. Aqui é engraçado, quando a gente diz quando dois números fuzzy não são interativos e, caso contrário, os números são fuzzy interativos, que é o que a gente está estudando. Os números fuzzy A1 são ditos não interativos se somente se a sua dispersidade de conjunta satisfaz essa condição, ou, equivalentemente, essa distribuição de possibilidade de conjunta C-alfa é dada pelo produto cartesiano aí, produto vetorial desses intervalos aí. Caso contrário, são ditos interativos. Então, o nosso objetivo é estudar números interativos, tá? Números fuzzy interativos. Então, aqui nós temos o princípio de extensão para números fuzzy interativos, foi uma extensão que foi feita pelo professor Cássio e o professor Feller, que o Valtemir e o professor Laércio utilizaram nos trabalhos, e eu também estou utilizando nos trabalhos que eu proponho aí de interatividade entre números fuzzy. É bem simples estudar essa teoria, simples, mas precisa de tempo para assimilar, porque é interessante, é bem interessante o estudo disso. Aí, por que eu coloquei esse lance da aritmética? Para voltar ao que eu tinha falado anteriormente, de como a gente soma dois números fuzzy. A gente entende, assim, mais ou menos, que dois números fuzzy são intervalos. Tá? Como é que a gente soma dois intervalos? Como é que a gente faz o produto de dois intervalos? Como é que a gente faz a diferença? Como é que a gente faz o quociente? Para cá, é dessa forma que se faz se nós temos dois números fuzzy qualquer. A soma vai ser a soma dos... Nós temos dois intervalos aqui, eu não sei se eu não coloquei na transparência, e a diferença é dessa forma. Mas se nós quiséssemos somar, ou subtrair, ou dividir, ou multiplicar dois números fuzzy interativos, aí sim a gente precisa de uma nova regra, tá? Aí sim, aí são dois teoremas, uma proposição e um teorema, que o professor Carson e Feller também determinaram, tá? Sejam A1, AN pertencente são conjuntos fuzzy, ou números fuzzy, tá? E seja C a sua descrição de possibilidade conjunta. E F do Rn é uma função contínua, então vale isso. Essa função F é a função, um operador que estabelece as operações entre dois números fuzzy F correlacionados, ou C correlacionados. E essa condição aqui foi estabelecida de uma outra forma, esse teorema pelo professor Valtemir na tese de doutorado dele, tá? Aí aqui parte um pouco para o que a gente pretende fazer, e eu já falei, comentei anteriormente. Quando é que, o professor Laércio disse que isso são números fuzzy F interativos. E aqui, isso em 2013, eu e o Valtemir, a gente definiu isso, tá? Quando essa função que dita a operação é uma função monótona injetora, dizemos que A e B são correlacionados segundo a função F. E sua distribuição de possibilidade conjunta é dada por isso aqui. Tá? Beleza. Partindo desse pressuposto, a gente tem o seguinte. Aí vamos dar dois exemplos de números fuzzy, aplicando números fuzzy interativos, aplicando essa condição anterior de F correlacionados. Tá? Que o professor Laércio com a Franciele chamam de números fuzzy linearmente correlacionados. Dois números fuzzy A e B são ditos linearmente correlacionados, se existe Q e R pertencente a R, com Q diferente de zero, tal que a distribuição de possibilidade conjunta é dada por isso aqui. Ou seja, quando a correlação é feita por uma função de primeiro grau, como foi nosso primeiro exemplo lá, da interatividade para o modelo de von Bertalanffy generalizado, ou seja, essa distribuição é dita completamente correlacionada. E o índice de interatividade entre os dois parâmetros fuzzy a correlação é dita correlação perfeita. Beleza. O próximo, aí nós temos o número fuzzy A, o número fuzzy B, e C como sendo a distribuição de possibilidade entre os dois
entre os dois números fuzzy. Observem que C vai ser uma curva, a primeira coordenada vai ser X, a segunda coordenada vai ser, se eu não me engano, AX mais R, alguma coisa assim, o QX mais R, tá? Números fuzzy positivamente correlacionados, e ele também trata de números fuzzy negativamente correlacionados, mas é só trocar o sinal do Q por menos, tá? Não tem muita diferença. Aqui, que é o lance das operações. Como é que a gente opera dos números fuzzymente correlacionados? Observem que essa correlação é feita através da função de primeiro grau, bem tranquilo. Mas por que a gente estuda isso? Por que eu estou falando sobre isso? É porque quando a gente vai calcular o índice de interatividade, a gente precisa calcular a esperança, as medidas de tendência central e de medida de dispersão. Aí, quando a gente vai precisar calcular a diferença, calcular a soma, calcular o produto entre dois números fuzzy F correlacionados. Tá? Então, aqui é muito simples, isso é bastante simples para quando a gente opera dois números F completamente correlacionados ou linearmente correlacionados, são sinônimos as definições. Então, quando a gente soma dois números fuzzy via C, olha só como é que vai ficar o número fuzzy. Vai ser Q mais 1 a alfa mais R, tá? Se o Q for menos 1 e o R for 0, o que a gente tem? Esse cara vai ser um número crisp. Observe, o número crítico é um número normal, tá? Se a gente faz a subtração, é interessante. Para essa definição de números fuzzy interativos e F correlacionados, linearmente correlacionados pela função QX mais R, é interessante quando a gente vai subtrair, a gente pode subtrair dois intervalos, vai dar, com essa condição, vai dar um número crisp zero, que na verdade vai ser um intervalo 0, 0. É bem interessante essa construção do professor Carson e professor Feller, tá? Agora, a gente já estamos muito próximo de falar sobre o modelo que a gente está estudando, eu e a Silvia nós estamos fazendo, tá? Aqui tem um erro que eu esqueci, falei ontem, esqueci de corrigir, vai ser Q sobre X mais R. Nós temos uma função hiperbolicamente correlacionada, porque vai ser Q sobre X mais R, tá? A distribuição de possibilidade conjunta, que vai ser aquela que a gente viu lá de definição, é dada por isso aqui. Então, quando a gente tem dois números fuzzy A e B, a C vai ser tipo uma curvinha, tipo uma hipérbole, tá? Beleza, ela tem que ser monótona injetora, bem interessante. Agora sim, a gente parte para o trabalho em si, o trabalho que eu estou fazendo com a professora Silvia. Solução interativa fuzzy para modelos de crescimento de organismos procariontes. Aí, a ideia disso é estudar o crescimento de seres procariontes, o equilíbrio de seres procariontes, como, por exemplo, a E. coli, tá? A bactéria E. coli. Então, por que nós resolvemos estudar essa solução interativa para esses organismos procariontes? Por que a gente escolheu isso e nós trabalhamos em cima disso? Porque eu, assim, a gente resolveu, Roberto, a gente tem que procurar alguma coisa. Aí a gente entrou em contato com um professor da pesca, um professor lá na Universidade Federal do Amazonas da Pesca, aí ele ficou interessado e nos passou esse artigo para estudar o equilíbrio de crescimento de seres procariontes e eucariontes. Para esse trabalho, especificamente, da bactéria E. coli. Tá, beleza. Aí o modelo é um modelo descrito por Lola Dessi, eu acho que é isso a pronúncia, eu não tenho certeza, que estuda o crescimento de seres procariontes e eucariontes e busca encontrar o equilíbrio deste crescimento. Para o modelo, aí supõe uma porção de coisas. E qual foi a nossa ideia? A gente tinha lá a equação diferencial não linear, e o que a gente pensou? Certo, o que a gente pensou? Como é que a gente pode correlacionar esse gama com esse psi? Olha só, o psi são, respectivamente, as taxas de proteína por unidade de massa e a taxa de síntese de proteína por unidade de massa de rRNA, que é o RNA ribossômico, por massa proteica. Beleza. Aí a gente, como é que esses caras vão se correlacionar e a gente vai fazer um estudo sobre isso.
calcular a interatividade, calcular essa interação, o quanto eles são interativos, o quanto eles se correlacionam. Beleza, a gente tinha um modelo, o modelo é esse. Aí, o que nós fizemos? Depois, deixa eu só passar um pouquinho aqui para ver. Tá certo, é isso aqui. Aí, no próprio artigo, lá no Lula 10, nós tínhamos a decomposição dessas duas taxas em componentes biomoleculares. Aí, na decomposição desses componentes biomoleculares, nós percebemos que haviam taxas em comum. Certo. Aí nós fizemos umas contas bem simples e encontramos essa relação entre psi e gama. Aí, isto é fuzzy? Aí a Silvia perguntou de mim, Roberto, isso é fuzzy? Aí ela foi lá, não, Roberto, isso é fuzzy. Por quê? Porque alguns desses parâmetros incomuns, para a bactéria E. coli, eles são dados são intervalos, ou seja, são números fuzzy, são números incertos. Então, a gente pode calcular a interatividade fuzzy entre esses dois caras. Calcular o índice de correlação entre eles. Calcular o quanto os dois se correlacionam. Então, aí nós consideramos esses dois parâmetros fuzzy. Bem tranquilo. Fizemos a correlação, observamos essa decomposição em componentes biomoleculares, vimos que tinham coisas em comuns, aí a gente encontrou essa correlação bem simples. Aí, pensando nos trabalhos anteriores, nós percebemos que isso podiam ser variáveis hiperbolicamente, números fuzzy hiperbolicamente correlacionados. Tá? Então, de que forma a gente pensou para fazer isso? Certo, são hiperbolicamente correlacionados. Agora vamos reproduzir isso, algo parecido com o que foi feito anteriormente para o artigo do crescimento do modelo de Foucault-Bertalanffy e para o artigo do inibidor de protease, do decaimento da carga viral de pacientes com HIV positivo e o delay, o retardo. Certo. Feito isso, o que a gente determinou? Nós, inicialmente, vamos determinar porque no artigo não tinha solução da equação diferencial. Nós encontramos a solução da equação determinística, tá? Aí, beleza. Depois disso, aí a Silvia questionou, como é que a gente pode esboçar a solução desse cara? A solução gráfica dessa equação diferencial. A gente foi lá no artigo, tinha umas determinadas condições não, tinha os parâmetros para a bactéria E. coli, se eu não me engano, tem mais para seres procariontes. Aí, o que a gente fez? A gente determinou o gama e o psi. Determinando o gama e o psi, e considerando o K igual a 1 e o C igual a -1, que são duas constantes, a gente encontrou o equilíbrio, a curva solução. Porque, na verdade, essa curva solução é o quociente entre o crescimento das duas taxas, tá? Eles determinaram isso para poder chegar no equilíbrio. Essa é a solução, solução determinística para o modelo. Beleza? Feito isso, aí nós pensamos assim, como é que a gente vai... Esse V4 é Carson-Feller, tá? Como é que a gente vai encontrar a solução interativa fuzzy para isso? Como é que a gente vai considerar a solução fuzzy? Aí o gráfico da solução fuzzy, a gente considerou o princípio de extensão de Zadé. Aí a gente deu... aqui precisa afastar um pouquinho, que eu não consegui afastar, porque eu estou sem o LaTeX aqui, tá meio que ruim para mim. Aí nós determinamos que o parâmetro gama seria um parâmetro fuzzy e correlacionamos com o parâmetro psi, tá? Nessa correlação com o parâmetro psi, a gente encontrou a solução gráfica interativa desse modelo de Lola 10 para o equilíbrio do crescimento de seres procariontes. Certo. Aí, partindo para isso, aí eu digo, vamos escrever a solução interativa. Como é que a gente escreve essa solução interativa? Aí, a gente escreveu a solução interativa, agora está direitinho, está separadinho. Encontramos o gama dessa forma, utilizamos lá a condição, tá? A condição para
a condição de interatividade, de F de hiperbolicamente correlacionados, encontramos o gama, e a solução interativa fuzzy é dada hiperbolicamente por essa condição aí. Foi isso, pessoal, eu preparei porque eu tenho 20 minutos para sair do hotel, 25 minutos para sair do hotel, eu preparei um negócio em torno de 35, 40 minutos, eu pedi até do Dimas, porque meio-dia eu descobri hoje, eu não sabia, em hotel, que eles cancelam a internet aqui. E Niterói aqui é tudo muito caro e muito difícil aí. Pessoal, muito obrigado. E era isso. Aqui são os resultados que eu utilizei, tá? Bom, obrigada. Gostaria de agradecer ao Roberto também a presença de todos. E a gente vai abrir só alguns minutinhos para perguntas, tá? Que, como o tempo do Roberto é bem escasso, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode escrever no chat, ou então pode falar no microfone mesmo, para ser mais rápido, né? E se ninguém tiver uma pergunta, na realidade eu tenho, né? Eu gostaria, inclusive, de falar que esse tema de interatividade fuzzy você pode utilizar em modelos de todos os tipos, né? Por exemplo, é um modelo que está muito atual agora, que seriam modelos epidemiológicos, principalmente voltado para o Covid, né? O Roberto, eu vou até fazer uma pergunta para ele, eu gostaria que ele esclarecesse, né? Esse tipo de interatividade fuzzy, ela pode ser feita em vários modelos, né? Por exemplo, como o do Covid. Deve existir, é claro, uma taxa, uma interatividade fuzzy, né? Entre isolamento e número de infectados, não existe, Roberto? Sim, isso aí nós estávamos discutindo até a noite. Eu acho que fortemente, Silvio. E os dois são parâmetros fuzzy, porque a gente não sabe exatamente o que tem, né? Porque o que a gente recebe de informação é muito vago, né? Principalmente o isolamento social, que eles medem pelo celular. E esse negócio, de certeza, tem uma correlação muito forte. E é o que a gente está pretendendo estudar, né, professora, futuramente. Na realidade, por que estudar interatividade fuzzy e não só interatividade, né? O Roberto acabou de falar e explicar muito bem que, na realidade, o que acontece é que nós não temos dados exatos. Quando não se tem dados exatos, você trabalha com dados nebulosos, né? Ou seja, com dados que têm, na realidade, um intervalo em que eles costumam acontecer, né? Então, por isso que a gente está batendo muito nessa tecla de estudar a interatividade fuzzy. Por exemplo, o modelo que nós estamos estudando, tudo é feito considerando que nós temos uma temperatura de 37 graus Celsius. Fora esses 30, que seria a temperatura ideal. Mas nós sabemos que muitas vezes a gente não vai ter essa temperatura exata de 37 graus Celsius para os dados, né? Os parâmetros. Então, os parâmetros vão sofrer variações, porque a temperatura dificilmente vai ser essa temperatura ideal, né? Então, a gente acaba tendo que trabalhar com um intervalo, né, para quando essa temperatura está variando, né? E os próprios dados, mesmo com a temperatura ideal, alguns dados, alguns parâmetros do nosso modelo, eles são dados em intervalos, né, mesmo com a temperatura ideal. Então, por isso que a gente tem que estar trabalhando com interatividade fuzzy, né? E tem muitos outros trabalhos interessantes também, por exemplo, tem um trabalho que fala sobre o crescimento do tumor de câncer, né, e o bem-estar psicológico do paciente. O quanto isso interfere no crescimento do tumor, né? Isso é chamado de noética. E teve uma tese de doutorado há 2 anos atrás que falava justamente sobre isso. Seria muito interessante, por exemplo, a gente também medir a interatividade entre o bem-estar psicológico do paciente e o crescimento desse tumor, quanto isso influencia. Isso também é interatividade fuzzy, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Roberto. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode fazer, né? Também agradeço muito a presença de todos aí.
os professores do departamento, especialmente, a Neila, o Dragomil, o Roberto, a Flávia, o Júlio, e os outros eu não conheço muito bem, mas eu agradeço também. Tá, pessoal? Muito obrigado pela vocês terem disponibilizado um tempo aí para assistir o pouco que eu faço e o que faço com muito carinho. Tá? Com licença, Tá. Roberto, muito obrigado pela sua palestra. E eu queria, se você ainda tiver tempo, que eu sei que o tempo está apertado, eu gostaria, fundamentalmente, porque tem vários alunos aqui interessados em matemática aplicada, se você tiver chance ainda de falar como é essa relação com os profissionais das outras áreas, como quão difícil ou simples é a gente conseguir fazer essa conexão e levar problemas matemáticos para outros lugares. A professora Silvia também pode responder isso, porque a dificuldade é extremamente grande, principalmente com o pessoal da biologia, né, que eles recusam quase tudo que vem da matemática. A gente conversa, a gente passa um artigo para a gente ler, um artigo que ele não se interessou, tanto é que esse professor foi bem solícito lá da engenharia de pesca, mas ele não... o que ele fez? Ele passou um artigo para a gente ler achando que tinha matemática. É difícil essa interação. Nós fizemos uma visita também no IMPA, lembra, Silvia, do peixe-boi? Sim, Você para poder modelar ou trabalhar com os modelos, você sempre tem que estar entrando em contato para poder entender como se dá o procedimento o desenvolvimento, né, do modelo biológico. Esse que é o grande problema. Sempre você tem que partir de estaca zero, né? Você vai estudar um modelo biológico, você tem que saber um pouquinho como se comporta biologicamente aquela situação, né? Pode falar. Então, a gente sempre tem que estar trabalhando com outras pessoas e outros profissionais das áreas, né? E isso que é o difícil, né, professora? Que eu sinto uma dificuldade muito grande para a gente buscar algo assim. Não é tão simples. Entender a parte biológica, eu acho que é o ponto crucial, né? Entender a parte biológica, como as coisas acontecem. A pergunta do Dimas, eu não sei se eu entendi muito bem, é para saber se a gente tinha algum contato com esse pessoal, essa interatividade, essa inter-relação com os profissionais das áreas biológicas. O que eu disse foi que é difícil, não é tão simples esse contato, né, professora? A gente fica batendo. Não, é difícil, mas a gente procura, né? Por exemplo, esse trabalho aqui, a gente teve contato com o professor da engenharia, né? De pesca, né? Da engenharia de pesca. Esqueci. Mas é isso, Dimas. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Ainda tem um pouquinho de tempo. Muito obrigado, pessoal. Valeu aí. Ok, então agradeço também a presença de todos, né? Eu acho que vai ter outras oportunidades para se falar um pouquinho sobre o estudo da lógica fuzzy, né? É um estudo bem interessante. E só tenho a agradecer aqui a presença de todos os professores do departamento, alunos, né? Também. Valeu, pessoal. E vender o peixe aí da matemática aplicada, né? Isso que é importante. Eu queria vender o nosso trabalho aí para ter os alunos que também estudem, para a gente ter alunos que estudem biologia e matemática. Tem um pessoal aí querendo trabalhar lá com o professor Laércio, lá na Unicamp, e o grupo dele. Estou sabendo já de fontes fortíssimas aí, que vão procurar o professor Laércio. São na Unicamp, vão procurar o professor Laércio para trabalhar com bio. Fiquei muito feliz com isso. Tem só um comentário aqui, Roberto, eu acho que é Renata, né? Ela diz assim: práticas laboratoriais, todos os parâmetros para crescimento de bactérias seguem um protocolo bem determinado. Isso acontece realmente, né? Agora, na prática mesmo, na natureza, isso não acontece, tá? Então, no laboratório, ele realmente não aceita variações de temperatura, né? Mas o problema nós estamos lidando com situações realísticas. Situação realística não são situações laboratoriais. As laboratoriais servem para você medir os valores e os parâmetros. Mas na natureza, as coisas não funcionam como em laboratório, né? Então, a gente utiliza os parâmetros do laboratório, mas a gente sempre tem que dar margens de variações, porque a gente não está em situação ideal, né? Então, daí, por isso que a gente tem que ficar usando intervalos, né?
Ok, então eu quero agradecer realmente e até a próxima.